Bom dia, meus amores. Nós estamos dando início a mais uma aula. A disciplina de hoje é matemática e ela está no nosso módulo 2, começando na página 151. Então, eu quero te convidar a prestar bastante atenção, porque eu vou explicar cada questão aqui para que você consiga fazer depois aí na sua casa, combinado? Então, vem comigo, olha. Observe a imagem e estime. Eu vou destacar essa palavra aqui porque ela tem aparecido com frequência no nosso livro, né? Principalmente nesse módulo 2. E ainda tem aluno com dúvida nesse termo. Então, observe a imagem e estime a estatura de Samuel, de Maria e de Manuela, sabendo que a estatura de Antônio é 1,75 m de altura. Primeiro vamos relembrar o que significa estimar. Eu falei em uma das nossas aulas anteriores que estimar significa determinar o valor aproximado, calcular o valor aproximado, sem medir, sem efetuar contas. Você vai determinar, né, de acordo com aquilo que você acha, qual é o valor aproximado. Então, aqui nesse caso, como nós estamos falando de medidas de comprimento, você vai determinar de acordo com a altura de Antônio. Olha, só de você observar, você percebe que ele é o mais alto de todos. E se sendo o mais alto, Antônio tem 1,75 m, Manuela é um pouco mais baixa do que ele. Quanto você acha que Manuela mede, sendo um pouco mais baixa? Isso é fazer uma estimativa. É você fazer um cálculo aproximado, de acordo com aquilo que você está observando. Quanto você acha que ela mede, observando aqui, que ela é um pouco mais baixa que ele. Se ela é um pouco mais baixa, essa medida aqui vai ser um pouco menos, a estimativa para Manuela. Agora, quanto você acha que Maria mede, sabendo que Maria, é um pouco mais baixa que Manuela? Então, depois que você estimar a altura de Manuela, você vai conseguir estimar de Maria, porque Maria é um pouco mais baixa do que Manuela. Então, a altura dela vai ser um pouquinho menor que a de Manuela. Notem que é um pouquinho, não é muito menor, não. E Samuel é menor do que Maria. Então, de acordo com a altura que você vai estimar para Maria, você vai estimar de Samuel, sabendo que ele é um pouco menor do que Maria, ok? Então, são estimativas. É um cálculo aproximado, não há nada exato. Então, aquilo que você acha, observando a partir da altura de Antônio, que é 1,75 m, ok? Vamos para a 7ª questão? Aqui eu tenho assim, olha, o comprimento do contorno de uma figura geométrica plana é chamado perímetro. Eu quero chamar sua atenção agora para essa parte da nossa aula, pois esse é um conteúdo novo e o livro não traz detalhada a explicação desse conteúdo. Então, a explicação você vai ter a partir daquilo que tia Verônica vai te explicar aqui agora, combinado? Então, fica bem ligado naquilo que eu vou te falar. Eu quero que você sublinhe aqui comigo o que nós acabamos de ler. O comprimento do contorno de uma figura geométrica é chamado perímetro. Então, o que significa perímetro? Perímetro, é o contorno de toda figura geométrica. É o contorno dos lados da figura. É a soma de todos os lados da figura. Então, se você quiser, anote isso aí, num cantinho do seu livro aqui, no cantinho de cá, aqui em cima. Deixe anotado essa dica que eu estou te dando. Perímetro é a soma de
todos os lados da figura. Porque se aqui diz que o comprimento do contorno, ó, todo o contorno é o perímetro, para eu calcular todo o contorno, eu tenho que fazer uma soma. Então, isso é perímetro, é a soma de todos os lados da figura. Então, aqui nós temos o perímetro desse retângulo. Notem comigo que aqui em cima tem a medida, ó, desse lado do retângulo. E aqui diz que esse lado mede 30 milímetros. Se esse lado mede 30, esse de cá tem o mesmo tamanho, não é isso? Esse tem o mesmo tamanho desse. Então, se esse lado mede 30, aqui também mede 30. Agora, esse lado mede 20. E se você observar, esse lado é exatamente do mesmo tamanho desse. Então, se esse lado mede 20, o lado de cá também mede 20. Não é isso? Então, nós temos aqui, ó, 30. Esse que é igual também é 30. Então, ó, 30 mais 30. Eu tenho esse lado de cá, 20. E o outro lado que também tem o mesmo tamanho. Então, se aqui é 20, aqui também é 20. Então, eu tenho 20 mais 20. Então, tia Verônica, por que aqui tem dois 20? Porque esse lado mede 20, esse lado de cá tem o mesmo tamanho, também mede 20. Então, é 20 mais 20. 20 mais 20. Esse lado mede 30, então o lado oposto também tem o mesmo tamanho, também vai medir 30. Então, 30 mais 30, ó, 30 mais 30. E somando 20 mais 20 mais 30 mais 30, nós temos 100. Então, eu digo que o perímetro desse retângulo é igual a 100 milímetros. Entendido? Bom, então é isso. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Não tem mistério, não é difícil, é só somar todos os lados, ok? Vamos treinar? Aqui está dizendo assim, olha, utilizando uma régua, determine o perímetro, só que ele quer, ó, que você determine o perímetro em milímetros de cada uma das figuras a seguir. Então, você vai pegar uma régua aí na sua casa e você vai medir cada lado dessas figuras que estão aqui. Ó, cada lado dessas figuras. E aí, eu vou fazer com você passo a passo para que você consiga me entender aqui e não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, vem comigo, ó. Eu já utilizei aqui no meu livro a régua e eu descobri que esse lado aqui do triângulo mede, ó, 5 centímetros. Eu descobri que esse lado aqui do triângulo mede 3 centímetros. E eu descobri que esse lado aqui mede 4 centímetros. Atenção, nós estamos utilizando régua e essas medidas são em centímetros. Então, 5 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros, ok? Medindo com a régua. E aí, ele quer que a gente determine o perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados da figura. Então, eu vou somar, ó, 3 mais 5 mais 4. Não é isso? Somei todos os lados da figura. Quanto vai dar isso? 3 mais 5, 8. 8 mais 4 é igual a 12, ok? E nós estamos falando de centímetros porque estamos medindo com a nossa régua, então as medidas são em centímetros. Mas a atividade quer que você determine o perímetro
em milímetros. Ela não quer em centímetros, ela quer que transforme em milímetros. Na aula passada, nós aprendemos a transformar as medidas. Vamos voltar um pouquinho aqui na nossa página, em uma das páginas anteriores. Todas as vezes, que nós precisamos transformar de centímetro para milímetro, tá lembrado disso? Todas as vezes, espera um pouquinho para a tia Verônica destacar aqui com você, Todas as vezes que nós precisamos transformar de centímetro para milímetro, a gente precisa multiplicar por 10. Lembra disso? Você assistiu essa aula? Bem, então é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos voltar aqui então, Nós vamos ter que transformar de centímetro para milímetro. E para fazer essa transformação, eu tenho que multiplicar por 10. Não é essa a regrinha que a gente acabou de ver lá? Então, eu vou pegar esse 12 que está em centímetros, 12... e vou multiplicar por 10 vezes 10. O número tá feio assim, porque a tia Verônica tá desenhando com o mouse, tá escrevendo com o mouse, tá bom? Como que eu resolvo uma multiplicação por 10? Eu repito o número que eu estou multiplicando, então eu repito o 12, e como o 10 só tem um zero, eu acrescento aqui, um zero. Peraí, pra tia Verônica tentar melhorar esse zero. Tá dando pra entender que é um zerinho aqui? Vamos fazer um melhor, pra você não confundir com um 6, tá? Então, aqui, acrescento um zero. Pronto, agora sim. E agora sim, se eu multipliquei por 10, eu transformei de centímetro para milímetro, Agora sim, a atividade está em milímetros. Então, perímetro, atenção, você não precisa escrever a palavra perímetro toda. Ela pode ser representada pela letra P. Então, você pode colocar P é igual, mas esse P precisa ser maiúsculo, ok? P é igual, ou seja, perímetro é igual a 120 milímetros, 120 milímetros. Ok? Não é difícil, não é verdade? Vamos treinar no quadrado agora? Deixa eu trocar de cor aqui. Vou usar o azul para poder não embolar aqui para você. Eu já utilizei a régua na minha casa, no meu livro. Você também vai utilizar aí no seu. E eu verifiquei que cada lado do quadrado mede, 3 centímetros. Atenção! Um quadrado é uma figura que tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, se esse lado mede 3, todos eles vão medir 3. Tá? Então, aqui também tem, 3 centímetros. Eita, tia Verônica, tá feia essa letra. Vamos melhorar um pouquinho. Tia Verônica apanhando aqui para escrever com o mouse, 3 centímetros. Melhorou um pouquinho, né? Esse lado aqui também vai medir, 3 centímetros. E esse lado aqui de baixo também, 3 centímetros, porque nós estamos falando de um quadrado, então todos os lados são iguais. Então, agora nós vamos calcular o perímetro. Como que eu calculo o perímetro? Somando todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar 3, mais 3, mais 3, mais 3. Vamos fazer? 3... mais 3, mais 3, mais 3. Quanto dá isso? 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3,
12. Ok? Então, eu tenho aqui 12 centímetros, porque nós estamos utilizando a régua, e a régua ela é medida em centímetros. Mas nós sabemos que a atividade não quer em centímetros, ela quer em milímetros. E para transformar de centímetro para milímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Então, eu vou pegar o 12, que foi a soma de todos os lados do quadrado, e vou fazer ele vezes 10, porque eu quero transformar em milímetro. E aí, aqui já é fácil, não é isso? Se eu estou multiplicando por 10, eu repito o número que eu estou multiplicando. Então, eu vou repetir o 12 e vou acrescentar um zero, que corresponde ao zero do 10. E agora sim, eu transformei de centímetro para milímetro, que é exatamente o que a atividade está pedindo. Então, eu venho aqui, perímetro é igual a 120 milímetros. Ok? Vamos fazer essa figura aqui de baixo juntos também. Para essa aqui eu vou usar o preto. Bom, você já deve ter medido aí no seu livro. Se você ainda não mediu, meça aí utilizando a sua régua. E você vai ver, assim como eu vi, que esse lado tem 3 centímetros. Esse lado de cá também tem 3 centímetros. Esse lado de cá, ó, esse tem 2 centímetros. Esse lado de cá também tem 2 centímetros. E esse lado maior aqui embaixo tem 5 centímetros. E agora nós vamos calcular o perímetro dessa figura. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos somar? Eu tenho, ó, 3... Eita, peraí, vamos melhorar esse 3 que não ficou bonito. A Branca não está conseguindo apagar ele, então eu dei uma riscadinha aqui e vou fazer aqui do lado, tá bom? Ó, 3 daqui, mais, ó, 3 daqui, mais, 2 daqui, mais, 2 desse lado de cá, mais 5 daqui de baixo. Quanto dá essa soma? Vamos somar. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 5 é igual, ó, a 15. Eita, o 5 não ficou legal. Peraí, deixa eu ver, apagar esse 5 aqui. É igual a 15 centímetros. Ok? Aí, agora, nós precisamos transformar de centímetros para milímetros, não é isso? Então, nós vamos fazer vezes 10. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, nós vamos fazer 15 vezes 10. Então, eu vou repetir o 15 e vou acrescentar um zero. Então, o perímetro dessa figura é igual a 150 milímetros. Porque esse 150 que virou milímetros. Lembrando que a letra de tia Verônica, o número está horrível, porque eu estou desenhando com o mouse, tá? Me desculpem aí esse número feinho, mas é porque tia Verônica está fazendo com o mouse, ok? Vamos para a próxima página? Essa atividade aqui da questão 8, ela recebeu uma alteração no nosso plano de estudos por conta da pandemia, porque ela pede para a gente fazer
a medição de algumas coisas que tem na nossa sala de aula, como cadeira, lousa, a nossa própria sala de aula. E aí, como nós não estamos estudando, né, com aulas presenciais, infelizmente, nós vamos precisar fazer uma mudança aqui. E essa mudança está explicadinha para você no nosso plano de estudos. Lá está pedindo para você substituir a sua cadeira pela sua cama. Então tá lá explicadinho lá. Você não vai medir a cadeira, você vai medir a sua cama. Ok? Lá tá dizendo que você vai trocar o comprimento da lousa pelo comprimento do seu guarda-roupa. A largura da porta da sala de aula pela largura da porta do quarto da sua casa ou do seu próprio quarto. E o perímetro da sala de aula pelo perímetro do quarto, ok? E para você medir a sua cama, a altura da sua cama, o comprimento do seu guarda-roupa, a largura da porta do quarto e calcular o perímetro do quarto, aqui em cima pede para você, destacar, destaque e monte a fita métrica das páginas 17 e 19 do material complementar. Então, lá no final do seu livro, nas páginas 17 e 19, tem uma fita métrica. E você vai precisar destacar as partes e montar a fita. E aí sim, depois de montada, você vai medir, né, cada uma dessas coisas que estão sendo estipuladas no nosso plano de estudos. Eu só quero que você atente para a letra D, que pede para você calcular o perímetro do seu quarto ou de qualquer quarto da sua casa. Para calcular o perímetro do quarto, você vai ter que somar todas as medidas do quarto. Então, soma todos os lados do quarto usando a fita métrica e aí sim, o resultado dessa soma é o perímetro, ok? Bem, número 9. Observe as figuras a seguir. Então, eu tenho aqui, na letra A, um quadrado. Na letra B, eu tenho um pentágono, que é um polígono de 5 lados. E na letra C, eu tenho um hexágono, que é um polígono de 6 lados. E aí, ele pede aqui na letra A, novamente, olha, sem fazer medições, estime qual dessas figuras tem o maior perímetro. Se é para você estimar, é sem fazer conta, só olhando. Olhando para essas figuras, determine aí o perímetro aproximado. Quanto que você acha que vai dar o perímetro de cada figura? Quanto que você acha que vai dar a soma de todos os lados? Porque perímetro é isso, é a soma de todos os lados. Então, se eu somar os 4 lados do quadrado, qual vai ser o perímetro dessa figura? Se eu somar os 5 lados desse pentágono, qual vai ser o perímetro? Você vai fazer uma estimativa, um cálculo aproximado de quanto você acredita que vai dar, ok? Agora sim, na letra B, pede para você, usando uma régua, fazer as medições necessárias e verificar se a sua estimativa está correta. Então, primeiro você vai botar quanto que você acredita que vai dar o perímetro. E na letra B, você vai medir com uma régua, somar todos os lados, porque você está calculando o perímetro, e você vai verificar se o resultado que você estimou aqui na letra A está correto aqui na letra B, depois que você medir com a régua. É entendido? Quero deixar aqui, o meu abraço, dizer que eu estou com saudade de você, que você é muito importante para mim, ok? Fique com Deus, bons estudos e daqui a pouquinho eu posto o gabarito aí para você conferir as respostas. Combinado? Tchau, tchau!